E daí, quando você já estiver com o seu roteiro todo preparado e tal, né? Quer dizer, você teve a ideia, escreveu o roteiro, aí você já tá com ele pronto, Foda-se, você precisa ter uma ideia genial, com uma história muito boa, antes de você escrever o roteiro. Olá, amigos! Sejam bem-vindos novamente aqui ao Em Busca do Cineasta Perdido, o meu vlog pessoal, onde eu conto um pouco da minha busca por mim mesmo dentro do mundo cinematográfico. Que tal? Que tal? É um bom programa, vai. É um bom título de programa. No, God! No, God, please, no! No! Se você tá aqui agora, vou pedir já para você que tá aqui pela primeira vez, né, se inscrever no nosso canal. Então vai lá, clica em se inscrever, aperta a sinetinha lá para você ser notificado quando novos episódios saírem, e assim você vai sempre receber os nossos episódios aqui do Cinemação. Então fica aqui o convite e faz isso já, mais rápido fazer agora, porque daí é mais fácil, sabe? Você não vai esquecer depois mais para frente, então aquele joinha e também aproveita para se inscrever no nosso canal. Hoje eu tirei o dia para falar um pouco com vocês a respeito de como foi para mim começar a me estruturar para eu conseguir fazer o meu roteiro. Muita gente acha que quando você vai começar a escrever um roteiro, como foi meu caso, você simplesmente tem a ideia e aí você senta e começa a escrever lá o que você pensa que é o melhor para o seu roteiro. Mas não é sempre que você vai fazer isso. Pode ser que em alguns casos você faça, porque às vezes é um roteiro muito curto, às vezes é um roteiro de um curta muito curto, às vezes é um roteiro de uma propaganda e tal. Então você senta e escreve ali o roteiro e pronto. Agora, se você quer fazer uma coisa um pouco mais elaborada, tentar se mergulhar mais na sua história, tentar entender as vertentes da sua história, é muito importante que você esteja pronto para se estruturar e conseguir fazer todas as etapas até chegar naquele momento que é o momento que você vai pegar a sua história e vai colocar dentro do roteiro, falando a sequência de cenas, falando um pouco das sequências de como as coisas vão acontecer e tal. Precisa ter disciplina e precisa também seguir algumas etapas. Quando eu fui escrever meu roteiro, eu não sabia dessas etapas. Eu sempre tive o hábito de sentar e simplesmente começar a escrever. Eu sempre fui um cara muito visual, entendeu? Então, pra mim, sempre foi fácil de escrever essas histórias audiovisuais, porque eu já vejo a cena inteira na minha cabeça. E aí começaram a surgir alguns conflitos, porque, por exemplo, quando eu fui escrever o meu roteiro do Luzes Fracas, algumas pessoas falaram pra mim assim: Rafa, você não pode ser um cara que escreve de um jeito tão específico, porque senão qualquer diretor vai pegar o seu roteiro e vai falar assim, ó, do jeito que está escrito aqui, só o cara que escreveu para filmar, porque não são essas as minhas ideias. Então, quando você vai escrever um roteiro, na verdade, você joga ideias de uma visão mais ampla. Você chega lá e coloca Casa do Miguel, dia, casa desarrumada, fulano fala com ciclano. E aí começa o diálogo. Você não precisa ficar ali descrevendo. E eu fazia o oposto, eu chegava lá e escrevia: Casa do Miguel, a câmera vem de baixo para cima, foco na janela, vê-se lá dentro a casa toda desarrumada, o sapato está no chão, não sei o que. Então eu descrevia toda a cena que eu tava vendo. Why is everyone so fucking stupid? Why aren't more people encouraging, like me? E é uma visão muito mais de direção do que propriamente de roteiro. Então é muito importante, fica a minha dica aqui para quem está pensando em escrever um roteiro, que você tenha esse cuidado de, na hora que você for escrever, você tentar deixar suas ideias um pouco mais amplas. Outra forma de você estruturar um pouco melhor, né, as suas ideias é justamente você tentar seguir algumas etapas. Então a primeira delas é o logline. O que é logline? Essa palavra complicada. Logline é basicamente uma frase que conta a história do seu filme. É uma frase, ela vai contar
qual que é o tema central, para onde a pessoa vai, tudo em uma frase. Então eu vou te dar um exemplo. Na minha história Luzes Fracas, que eu contei a história para vocês no vídeo anterior, né? A minha logline poderia ser: Miguel tenta se reencontrar a partir da morte de seu amigo Paulo. Essa é a logline. Ela é vendedora? Não sei. Daí o produtor que vai ter que dizer isso pra gente. Depois a gente parte para uma segunda etapa, que seria o tema. O tema também é muito curto e ele vai falar pra você basicamente qual que é o tema do seu filme. O filme quer propor uma autoanálise a partir da morte com vista na vida, entendeu? Poderia ser alguma coisa assim, eu tô criando aqui agora com vocês, porque eu não lembro exatamente como é que eu escrevi. O tema, ele acaba sendo, na verdade, só uma introdução também, falando assim, qual que é o tema do seu filme? Qual que é o propósito dele? Qual que é a mensagem que ele quer passar? Because as we both know, without purpose, we would not exist. E aí, depois do tema, você vai para a storyline. A storyline é quase que uma sinopse. Você já viu sinopse? A gente tá cheio de sinopse no nosso canal no cinemação.com. E lá a gente coloca uma sinopse que tem, sei lá, 4 linhas. 5 linhas, mais ou menos isso, né? A storyline é basicamente isso, você vai pegar o que você escreveu na sua logline e você vai descrever um pouco mais na sua storyline, então você vai dar um pouquinho mais de detalhe, não vai entregar tudo, vai falar de uma forma um pouco mais ampla, porque depois a gente vai para a parte da sinopse, e a sinopse vai ser justamente uma coisa um pouco mais explicada, uma coisa muito mais elaborada, entendeu? Então você vai colocar mais detalhes, aí já vai ganhar tipo 2 parágrafos, 3 parágrafos, você vai elaborar melhor a sua história. Na verdade a storyline, ela é um parágrafo, a gente pode dizer assim. E a sinopse, ela acaba sendo 3 parágrafos, 4 parágrafos. Então você percebe como a história começa fininha, ela vai crescendo, 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 crescendo até... E aí, antes de você realmente escrever o roteiro, fica aqui a dica para você também escrever o argumento do filme. O argumento do filme, ele é menor do que o roteiro, dá umas 3 páginas, vai... mas é onde você vai detalhar mais ainda. Aí dentro do argumento você pode inclusive ir falando as sequências de eventos que vão acontecendo. Vai servir o argumento para te dar mais estrutura na hora que você for fazer o seu roteiro final. O seu roteiro final vai ser o que eu tinha falado lá no começo, mas você vai pegar e vai tentar colocar muito mais detalhes para que isso te ajude depois a você entregar uma história um pouco mais completa. Então você vai falar dos lugares, você vai falar se é dia, se é noite, se estava chovendo. Aí é a minúcia, o roteiro acaba sendo mais a minúcia também, só que de um jeito aberto. É bom lembrar sempre disso. Por mais que a gente queira tentar deixar a coisa muito mais explícita no roteiro, né, tentar deixar mais detalhado no roteiro, é importante que você dê a liberdade para que o diretor e a produção e tal crie em cima daquela história que você bolou. You ready? Yes, sir. You don't look ready. Galera, então era isso, esse vídeo foi basicamente aí um tapa geral sobre o que eu aprendi escrevendo o roteiro. Deixa aqui embaixo, deixa um comentário aí, fala o que você acha mais importante de fazer. Eu quis passar por todas essas etapas para escrever uma coisa bem... eu estar bem consciente de tudo que estava acontecendo dentro dela. E eu espero que vocês estejam gostando desse formato, então vou esperar mais comentários, mais coisas onde vocês vão contando. Não esquece então de deixar o seu joinha, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e a gente se vê provavelmente semana que vem. Não prometo, mas a minha ideia agora é um por semana, hein?